Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento, longevidade, gerontologia. Trabalho já há 13 anos nesse campo da longevidade e hoje estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito pertinente, né? Quando há um diagnóstico de demência dentro de uma família, e aí alguns familiares não aceitam. O que a gente faz, né? Tanto nós, enquanto profissionais, quanto você também, que talvez seja um outro familiar, talvez seja o cuidador principal, né? Esteja ciente desse diagnóstico. O que você faz quando outras pessoas da sua família não aceitam esse diagnóstico? Esse vai ser o assunto da nossa live de hoje, tá bom? Quero dar boas-vindas a você que está aqui no Instagram. Boas-vindas a você também que está me assistindo aqui ao vivo no Facebook, você que vai assistir essa gravação também posteriormente no YouTube. É um grande prazer ter você por aqui. Já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário, já diga para mim se você é profissional, se você é cuidador, se você é pessoa idosa, né? Por que você acompanha os meus canais? Já deixe também as suas sugestões para as próximas lives, isso também é muito importante para mim, tá bom? E é isso, é sempre bom para mim estar aqui com vocês, principalmente nas lives, né? Vocês sabem que eu gosto de lives, eu gosto de conversar com vocês ao vivo, então para mim é sempre muito legal, né? Quero dar uma boa tarde para Liliana, que está aqui comigo, todos os demais que estão aqui ao vivo no Instagram, deixo boa tarde de vocês também. Vocês que estão aqui no Facebook, estou vendo que hoje tem bastante gente assistindo a transmissão ao vivo no Facebook também, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá bom? Bom, para quem não está aqui, quem não está aqui, para quem está aqui pela primeira vez, eu sempre tem que me apresentar. Eu sou Juliana Benevides, eu sou doutoranda em bioética e saúde, com uma discussão de tese também relacionada à questão do Alzheimer, né? Sou mestre em saúde, onde também na minha dissertação de mestrado discuti questões relacionadas à pessoa idosa, sou especialista em gerontologia, em saúde da pessoa idosa, em gestão da saúde pública, e há 13 anos trabalho tanto no campo da pesquisa quanto no campo da assistência, também sou professora dentro desse campo da longevidade e da gerontologia, com foco maior na doença de Alzheimer, embora eu trabalhe aí com diversos assuntos relacionados à longevidade humana e à gerontologia, tá? Aqui nos meus canais, né, vocês vão encontrar muitos materiais, porque há mais de 4 anos eu trabalho produzindo vídeos, produzindo artigos, né, produzindo aí várias publicações para ajudar você que é cuidador, você que é pessoa idosa, a ter uma longevidade mais saudável, ou se você tem alguma complicação de saúde, como no caso das demências e tantas outras questões que eu trabalho nas redes sociais, eu também trago aqui orientações para vocês, tá bom? Boa tarde aqui, cuidador André, boa tarde Ângela Dias, deixa eu ver quem mais está por aqui. No Facebook, deixa eu ver a galera aqui, gente. Não sei se vocês não comentaram, vejo o número de pessoas, mas também não estou vendo ainda. Vejo o número de pessoas, mas não vejo os comentários. Mas enfim, daqui a pouco eu acho que chega para mim, também tem um delay, né? Bom, gente, então, por que eu trago esse assunto para vocês, né? Porque eu recebo muitas mensagens de cuidadores, familiares, ou às vezes até de profissionais médicos, de profissionais de gerontologia, de enfermagem. Olha, fulano presta assistência a determinada família, e aí a família não aceita, não sei o que fazer, né? Mas em geral eu recebo muitas mensagens assim de cuidadores principais, ou seja, as pessoas que são mais responsáveis aí por cuidar dessas pessoas que têm demência e que enfrentam esse fato de que outros irmãos, né, outras pessoas da família não aceitam o diagnóstico, se negam a aceitar. Então, diante dessas mensagens, o que fazer, né, Juliana? Eu elaborei essa live para conversar com vocês, primeiro para vocês entenderem por que algumas pessoas negam, segundo, o que vocês podem fazer para ajudá-las, tá? Boa tarde, Marinês, boa tarde, Rosângela, boa tarde, Francisca. Agora sim, as mensagens do Facebook estão chegando, gente. Sejam bem-vindos, então, à live de hoje, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que acontece? Quando há um diagnóstico de demência em alguém da família, né? Isso acaba trazendo, muitas vezes, assim, para quem entendeu esse diagnóstico, bom, eu entendi que minha mãe tem uma demência, meu pai tem uma demência, meu avô, enfim. Isso, às vezes, causa muita tristeza, causa irritação, né? Causa frustração, quando eu vejo que tem outros familiares que não aceitam, que estão ainda se debatendo com esse diagnóstico, né?
Mas o que a gente precisa entender? Quando nós estamos diante tanto de uma notícia de morte, ou de um diagnóstico de uma morte que vai acontecer, né? Como, por exemplo, uma pessoa que descobre um câncer com metástase, né? Um câncer já avançado, ou uma morte inesperada, ou no caso de uma doença progressiva, degenerativa, como no caso da doença de Alzheimer. Isso é muito difícil para algumas pessoas lidarem, porque isso vai demandar da gente uma boa estrutura psicológica. Uma coisa que muitas vezes não acontece com a gente ao longo da vida, né? A gente não discute sobre doenças, sobre demência, sobre morte, essas questões são tabus, né? Então, quando nós estamos diante de uma notícia dessa, ou seja, uma notícia que traz pra gente um caminho sem volta, uma pessoa quando é diagnosticada com demência, o que significa pra gente? Que essa pessoa vai ter uma deterioração que vai ser progressiva, que é irreversível, que não vai ter uma solução para esse quadro, não tem uma saída para esse quadro. Então, assim, nem todo mundo tem uma estrutura emocional para lidar com isso. Nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com esse diagnóstico, para lidar com o fato de que alguém na família dela tem um quadro que não vai ter mudança. É diferente quando, por exemplo, estou com uma infecção urinária, uma pneumonia. Não, é um quadro irreversível e sem saída. Então, nem todo mundo tem uma estrutura para isso. O que nós temos que fazer, que é o primeiro ponto dessa live? Tentar ajudar essas pessoas. Então, antes da gente enfrentar, antes da gente querer brigar, antes da gente querer discutir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar compreender por que essa pessoa está com dificuldade, por que ela está negando. Óbvio que eu vou dizer para vocês que tem um tipo de negação que é inconsciente, que tem os seus motivos, e tem um tipo de negação que é consciente, tá? E que tem também os seus motivos para poder essa pessoa negar. A gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente precisa entender é que o primeiro passo que a gente vai ter é tentar compreender essa pessoa, e que às vezes a gente não vai conseguir romper essa negação que essa pessoa está apresentando, mas a gente pode tentar ajudá-la, né? E se a gente não surte um efeito naquilo que a gente vai tentar fazer para colaborar com ela, o que a gente tem que fazer é tentar deixar essa frustração de lado e tomar as decisões que a gente precisa tomar para cuidar dessa pessoa que está sob nossa responsabilidade. Então, essa a primeira coisa que vocês precisam entender nessa live, tá? Agora vamos entender o que é esse processo de negação, né? Quais são os comportamentos, quais são as atitudes, né, as características de uma pessoa que está em negação. Primeiro ponto é que essa pessoa vai negar pensar sobre o problema, né? Então, quando você tenta puxar, às vezes, essa pessoa para conversar sobre esse diagnóstico, para conversar sobre demência, ela pula para um outro assunto. Ela não quer conversar sobre esse assunto, porque ela tenta romper na mente dela qualquer pensamento que traga esse sofrimento, que é, na verdade, isso, né? Você negar, na maior parte das vezes, é você tentar se afastar dessa notícia que vai te causar um sofrimento, um grande abalo emocional, né? Então, essa pessoa vai se recusar a conversar, a falar sobre esse problema. Muitas vezes, essa pessoa vai inventar várias maneiras de justificar. Por exemplo, a pessoa que está com demência que apresenta um comportamento diferenciado. Aí ela vai falar, não, olha, esse comportamento é por conta da idade. Não, esse comportamento é porque ela está estressada, é porque ela está deprimida, é porque fulano morreu, é porque esse médico, na verdade, que é ruim, fez um diagnóstico errado. Então, a gente vai ter que ir em outro. Aí você passa por 10 médicos que vão trazer o mesmo diagnóstico e essa pessoa continua negando esse processo. Ela continua tentando justificar por A mais B mais C mais F, que, na verdade, aqueles sintomas ali não são sintomas de demência, que, na verdade, aquele diagnóstico está errado, que aquele médico, aquele profissional errou, né? Muitas vezes ela também vai culpar outras pessoas por aqueles sintomas ali que estão ocorrendo na pessoa que tem demência. Não, então está acontecendo isso porque você não está cuidando bem, porque essa pessoa não recebe visita. Enfim, vai inventar várias justificativas aí. E muitas vezes ela também vai colocar ali na mente dela e ela vai afirmar para as pessoas, não, fulano está apresentando esses sintomas agora, mas isso vai ser resolvido quando ela começar a fazer exercício físico, quando ela começar a tomar tal medicação, ela vai voltar ao normal. E ela fica afirmando isso, que a pessoa vai voltar ao normal. Ou seja, ela não aceita
que realmente essa doença está ali, vai progredir, é uma demência. Então, as pessoas em negação vão apresentar esse tipo de comportamento. Existem como eu poderia dizer, duas formas de negação. Existe uma negação que é uma negação inconsciente, isso que vocês precisam entender, que é um mecanismo de defesa. Então, assim, algumas pessoas não têm estrutura psicológica e elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com os sentimentos angustiantes, de lidar com emoções, né, perturbadoras, de lidar com essa ausência de controle, com essa incapacidade de lidar com uma doença que não tem cura, que vai progredir, ou seja, com emoções muito dolorosas, com ansiedades extremas, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai inconscientemente, ela vai buscar uma forma mais confortável de lidar com isso, que é negar. Então, quando ela nega e quando ela corta esse pensamento, né? Vem o pensamento, vem essa notícia de uma demência. Quando ela corta e ela coloca várias justificativas para aquilo, ela, de certa forma, ela evita um sofrimento que ela não consegue suportar. Essa dificuldade de suportar esse sofrimento pode ser temporária, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que, às vezes, essa negação ela pode ser positiva num primeiro momento, tá? Porque é um tempo que essa pessoa vai precisar para elaborar essa notícia que chegou para ela. Então, chegou a notícia que a mãe, que o esposo está com uma demência, ela ainda não tem estrutura psicológica, ela precisa de um tempo para se adaptar a essa nova realidade. Então, num primeiro momento, inconscientemente, ela vai negar. Quando isso acontece no momento inicial, é um processo adaptativo normal, que é até interessante porque vai levar a essa adaptação e vai fazer com que, com o tempo, uns dias, uns meses, essa pessoa consiga processar isso. Agora, isso pode ser muito negativo se essa negação perdura. Por quê? Porque essa pessoa vai deixar de resolver problemas, ela vai deixar de colaborar nas decisões, às vezes ela vai se afastar dessa pessoa que tem demência, e aí, lá na frente, ela vai sofrer com um sentimento de culpa, porque ela vai perceber quanto tempo ela perdeu, quanto que ela poderia ter ajudado essa pessoa, o quanto que essa negação dela colaborou, talvez, né, para que uma doença progredisse mais, uma vez que esse idoso não teve o acesso à assistência médica, assistência psicológica, todas as terapias que a gente tem aí quando a gente fala no campo das demências. E aí ela percebe que às vezes ela exigiu demais de uma pessoa com demência. Às vezes a gente percebe, por exemplo, em quem nega um tipo de comportamento da seguinte forma: uma pessoa com demência começa a ter alucinações e ela começa a debater com aquela pessoa. Não, mas não é isso que você tá vendo, né? Ou a pessoa com demência começa a querer a mãe que já morreu. Aí ela vai e bate várias... Olha, mas a sua mãe já morreu, né? Você tem tantos anos de idade. E aí, causando mais sofrimento nessa pessoa que tem demência. E aí, lá na frente, quando ela sai desse processo de negação, aí vem um outro problema, que é o sentimento de culpa. Porque aí ela começa a perceber que ela tinha um comportamento completamente errado e danoso para uma pessoa que tem demência. Então, num primeiro momento, esse mecanismo de defesa inconsciente pode ser positivo para ela se adaptar, mas se esse mecanismo perdura muito tempo, vai trazer mais sofrimento ainda para essa pessoa que está negando, e ela também vai estar dificultando a vida dessa pessoa que tem demência. Agora, a gente também tem uma outra forma de negação, que na verdade é uma negação consciente, porque essa pessoa não quer assumir responsabilidades enquanto cuidadora. Não é a maior parte dos casos, tá? Mas existem casos que uma pessoa vai negar: não, mas a minha mãe não tá com demência. Por quê? Porque ela não quer trazer a mãe para morar com ela, ou ela não quer morar com a mãe, ou ela não quer dividir a responsabilidade de cuidado com os irmãos. Então, ela vai negar e vai dizer, vai dar desculpa o tempo inteiro, porque, na verdade, se ela assume que essa pessoa tem uma demência, ela tem que trazer a responsabilidade para si, para ela, enquanto cuidadora, enquanto uma pessoa que vai ter que ajudar, que vai ter que colaborar nesse processo de cuidado. Então, existem também essas pessoas que vão fazer isso, que elas sabem que há uma demência ali, mas elas fingem que não sabem, elas dão uma de bobas, como dizem assim, para justamente não ter que assumir essa responsabilidade. Mas é muito difícil para a gente conseguir perceber isso. Às vezes é realmente um profissional, né, um profissional de psicologia, um profissional mais experiente que vai conseguir nos orientar e falar: olha, nossa, a pessoa tem consciência, ou ela não tem consciência realmente, ela realmente nega por um mecanismo inconsciente, ela não está fazendo isso porque ela quer,
Ela realmente, a gente conversa e ela não tem esse tipo de percepção de que tem uma demência ali. Ela realmente está nessa fase de negação como mecanismo de defesa. Então, existem essas duas questões. Agora, de que forma que a gente também pode ajudar nesse processo, que é o foco dessa live, né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: a negação é uma fase de um processo de luto. Quando a gente fala da negação inconsciente, negação como mecanismo de defesa, ela faz parte de um processo de luto, tá? Diante de uma notícia difícil, eu posso negar, como é uma das primeiras fases do luto ali. Então, isso vai se resolver, geralmente, com o tempo, à medida que essa pessoa tem apoio, com o tempo, sozinha, ela vai aos poucos percebendo que ela estava negando e que realmente tem uma demência ali. Então, geralmente, essa pessoa resolve esse problema sozinha. Ela vai se estruturando, se adaptando e ela vai resolvendo essa negação. Agora, tem pessoas que vão precisar muito mais da ajuda para sair desse processo, né? E aí, uma das coisas que a gente pode indicar para essa pessoa é participar dos grupos de apoio. Porque, geralmente, em toda reunião de grupos de apoio, vão ter pessoas que passaram por esse processo de negação. E aí elas vão relatar isso, o quanto foi difícil para elas assumir esse diagnóstico, o quanto que elas negaram, o quanto elas passaram por 300 médicos para no fim perceberem que realmente o familiar estava com demência, o quanto que foi difícil. E aí quando esse seu familiar ele percebe, ele escuta esses relatos, ele também se coloca nesse lugar e ele percebe que ele está negando. Então, assim, os grupos de apoio são muito interessantes, em especial os grupos presenciais, tá? Grupos de Facebook são muito legais, né? São muito especiais. Eu acompanho muitos, embora não tenha tempo para conversar, para interagir. Eu acompanho até para conhecer mais a realidade de vocês. E são muito interessantes, mas em especial os grupos presenciais, tá? Essa questão do olhar ali, do ouvir realmente o relato dessas pessoas, ajuda muito quem está em negação a perceber que está nesse quadro, tá? Outra coisa que eu sempre diria para vocês é para a gente sempre tentar ser gentil e compreensivo com quem está negando. Então, a pior coisa que você pode fazer é gritar, é brigar, mas será que você não está vendo, né? E começar a culpar e a brigar, porque se essa pessoa está num processo inconsciente e ela realmente não está conseguindo perceber isso, quanto mais você grita, quanto mais você enfrenta, quanto mais agressivo você é, quanto mais incompreensivo você é, mais raiva ela vai ter de você, mais ela vai se afastar e mais às vezes ela vai achar que ela tá certa, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar essa resistência dessa pessoa em relação a gente. A gente precisa ter uma escuta boa, a gente precisa tentar entender a história dessa pessoa, entender os traumas que talvez essa pessoa tenha, para a gente perceber do que ela tem medo. Talvez ela já tenha passado por alguma situação parecida de doença progressiva com alguma outra pessoa da família, ou ela conheça algum histórico de algum vizinho, de alguém que sofreu muito com uma demência, e aquilo causou um sofrimento psicológico para ela tão grande que a ideia de que alguém na própria família dela esteja com demência traz um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, que ela precisa se afastar disso. Então a gente precisa entender e ouvir primeiro essa pessoa, seja você da família, seja você profissional, entender esses traumas, entender os medos dessa pessoa, estar ali aberto, de coração aberto, ouvidos atentos para realmente saber a hora de trazer mais informações e realmente colaborar para que ela entenda que ela está em negação, tá? E aí um outro passo dentro desse processo seria justamente a gente pedir ajuda de profissionais especialistas. Esse profissional especialista pode ser o próprio profissional médico, pode ser um profissional psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um gerontólogo, um profissional que esteja acostumado com esse mundo das demências, que esteja acostumado em lidar com esse tipo de situação e que possa conduzir uma reunião familiar. Tá? Uma reunião familiar com você, com essa pessoa que está negando, com outras pessoas, justamente para trazer essas informações, né? E para ratificar esse fato de que realmente essa pessoa está com demência, que foram feitos os exames, foram feitos os processos investigativos que tinham que ser feitos, né? E que realmente se trata de uma demência, mas que tem possibilidades
Não tem possibilidade de cura, mas tem possibilidade de tratamento, tem possibilidade de trazer maior conforto, tem possibilidade de ajudar, né, de certa forma, a diminuir, a lentificar esse processo, e que é possível, sim, essa pessoa com demência ter qualidade de vida até o último minuto de vida dela, desde que os familiares aceitem esse diagnóstico e se preparem para cuidar. Então, trazer esse profissional especialista é muito importante. Fazer essa reunião familiar com um profissional é importante. Esse profissional vai poder tirar as dúvidas, apresentar os exames, porque quem está em negação vai perguntar tudo. Ela quer saber todos os resultados de exames, ela quer saber por que se chegou naquele diagnóstico, ela vai debater todos aqueles, mas será que esse resultado aqui desse exame não significa isso? Será que ela não perdeu a memória por causa daquilo? Vai perguntar mil coisas, e às vezes você, familiar, não vai conseguir responder. Vai precisar realmente de um profissional especialista para responder tudo, para tirar todas as dúvidas dessa pessoa, para ela realmente entender que é uma demência. Então, esse passo com um profissional especialista é muito importante. Outro passo muito interessante é você sempre compartilhar informações com essa pessoa, tá? Compartilhar vídeos, compartilhar livros, compartilhar depoimentos, compartilhar artigos, né? Aos poucos, essa pessoa, se você for uma pessoa compreensiva, uma pessoa que escuta, uma pessoa que não está em enfrentamento, ela vai assistir os vídeos que você mandar, ela vai ler os artigos que você mandar. Por isso que eu digo que é importante a gente ter essa parceria, a gente não afastar a pessoa que está em negação, que é o que a maioria dos cuidadores fazem, dos cuidadores principais. Ah, minha irmã, meu irmão nega, então eu obrigo, eu afasto, não quero ela perto de mim, não. Escute, traga essa pessoa para perto de você, porque uma vez que ela continua com um relacionamento fortalecido, ela vai ouvir. E aí você vai mandar artigos, vai mandar livros, vai mandar vídeos. Aos poucos ela vai assistindo e ela vai processando tudo isso também. Então, esse passo com o especialista, esse passo de você sempre trazer informações de educação em saúde, educação em demência para ela, vai ajudar essa pessoa a perceber que ela está em negação, tá? Também sempre considero interessante a gente sugerir para essa pessoa uma conversa com o psicólogo. Às vezes, só na terapia ela vai perceber que ela está em negação. Então, sugerir para ela uma consulta, uma conversa com o profissional, esse profissional vai perceber essa negação, né? É muito interessante também essa sugestão. Por último, eu diria para vocês que também é bem interessante a gente buscar os melhores amigos dessa pessoa, porque os melhores amigos, talvez, eles consigam chegar mais próximo do coração dessa pessoa do que a gente. Em geral, eles vão ter uma forma melhor e eles vão saber qual é o melhor momento de conversar com essa pessoa e de ajudá-la, de trazê-la para a consciência. Então, às vezes, o que você fala, essa pessoa não escuta, mas ela escuta um amigo. Então, talvez chamar um amigo e falar, olha, essa situação, já passamos pelos médicos, os testes já foram feitos, né? Temos essa preocupação com essa pessoa, porque ela está nesse processo de negação. Então, você pode nos ajudar, né? Que informações você precisa, que exames você precisa que a gente te passe. Você pode ir ao médico conosco, né? Para que o médico te passe essas informações, mas você pode colaborar com a gente. Então, às vezes, vai ser esse recurso desse amigo que a gente vai utilizar e vai ser esse amigo que vai nos ajudar a tirar essa pessoa do processo de negação. Então, todas essas dicas que eu falei para vocês agora são para a gente ajudar essa pessoa que está num processo de negação inconsciente, como mecanismo de defesa, tá? Agora, eu falei para vocês que tem um outro tipo de negação que é consciente. A pessoa nega porque ela não quer responsabilidade. Aí é outra história, né? Porque aí você tem que chegar para essa pessoa, né? Fazer a mesma reunião familiar e falar, olha, tá aqui, o diagnóstico é esse e eu preciso da sua colaboração. Eu preciso que você ajude assim, assim, assado. Então, eu tenho vídeos aqui também falando sobre isso, né? Como você conseguir essa adesão dos seus outros familiares, né? De irmãos, enfim, de outras pessoas da família aí, que tem essa responsabilidade legal de ajudar você a cuidar, tá? Então, se realmente fica perceptível e claro que essa pessoa nega porque ela não quer responsabilidade, a gente vai tentar, sempre digo para vocês, primeiro,
a gente vai tentar ser clara com aquilo que a gente precisa, com aquilo que é necessário em termos de ajuda, para ver ou financeiramente, ou para ajudar dentro de casa, ou para ajudar nos cuidados do dia a dia. A gente vai tentar negociar isso com essa pessoa e falar, ó, aqui a legislação é dever, você tem que ajudar e eu quero saber como que você vai ajudar, eu preciso de ajuda para isso, para isso, para isso. Ponto, né? Se chega no ponto que realmente não tem solução, às vezes a gente acaba tendo que recorrer à justiça, que infelizmente é lenta, para poder a gente conseguir realmente, de fato, ter a colaboração dessa pessoa, né? Mas o importante é a gente observar se realmente é uma negação inconsciente ou é uma negação consciente. E fechando, vou ler todos os comentários de vocês, perguntas, se vocês tiverem também, vocês podem colocar tanto aqui no Instagram quanto no Face. É isso, né? Entender. Geralmente as pessoas vão ter esse tempo adaptativo e elas vão aceitar aos poucos. Os grupos de apoio ajudam muito nesse sentido, tanto no Facebook quanto presenciais. Ouvir essa pessoa, entender por que ela tem medo, por que ela está nesse mecanismo de defesa é interessante. Colaborar, compartilhar informações com ela o máximo possível que a gente puder. Indicar uma conversa com o psicólogo, trazer essa reunião familiar com o especialista, são as melhores estratégias que a gente pode usar para realmente tirar essa pessoa desse processo de negação que vai trazer danos para ela e vai trazer danos para essa pessoa que tem demência lá na frente, tá? Então essas são as principais dicas aí. Veja alguns comentários aqui no Facebook, deixa eu ler aqui os comentários. Se alguém no Instagram tiver também alguma pergunta, vocês podem colocar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Francisca, boa tarde. Francisca, Maria Helena também. Maria Inês, boa tarde. Rosângela. Rosângela colocou aqui que a mãe não está dormindo, mesmo que tia Pina. Rosângela, não sei se você já assistiu os vídeos no meu canal do YouTube, tá? Tem uma playlist lá, doença de Alzheimer. Nessa playlist tem um vídeo que eu ensino como lidar com distúrbios relacionados ao sono, tá? Então, tem a questão da medicação, agora tem mudanças de hábitos, tem estratégias de higiene do sono, tem um conjunto de coisas que a gente tem que fazer também durante o dia para essa pessoa dormir. Então, por exemplo, se essa pessoa durante o dia está sedentária, se essa pessoa ingere, por exemplo, muito líquido à noite, se essa pessoa está sentindo calor à noite, se você não faz um processo de higiene do sono correto, né, de ir diminuindo a iluminação, de colocar uma alimentação, por exemplo, mais leve para ela, quando vai chegando à noite, ou seja, tem várias coisas que você tem que fazer realmente para colaborar com o sono dessa pessoa. Então, vai lá na minha playlist, Doença de Alzheimer, lá no YouTube, procura. Se não, coloca no YouTube, Juliana Benevides Sono, que vai aparecer os vídeos que eu ensino sobre essa questão de higiene do sono, tá? Que é muito importante também. Deixa eu ver aqui, Maria Inês colocou... Ah, tá, Maria Inês colocou assim, que no início da demência tem essa questão dessa pessoa ter alguns momentos de lucidez. Isso acaba dificultando, de fato, algumas pessoas a entenderem que ali se trata de uma demência. Outro fato também é o fato de que uma pessoa com demência, ela fisicamente ela tá bem. Ela anda, ela caminha, ela não sei o quê, e ela fala que ela tá bem, né? Então, assim, como as pessoas associam doença a uma degeneração física logo, ela acha que se a pessoa tá andando, tá não sei o que, ela tá bem. Ela não entende que o processo começa na mente para depois vir para o corpo. Então ela fala, não, mas a mamãe tá bem. Não, mas eu perguntei à mamãe e ela falou que tá tudo certo. Ela falou que ela não precisa de ajuda. Ela não entende que o que ela fala, a gente não deve levar mais em consideração se ela tem uma demência. Porque ela vai dizer que ela está bem, porque ela acha que ela está bem, ela não está consciente que ela tem uma demência, né? Então, tem muito isso também. Tem o fato de que nas demências, determinadas áreas do cérebro são atingidas de início, só depois outras áreas são atingidas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter perda de memória no início e ela ainda está se orientando, ela ainda tem habilidades para fazer outras coisas. Ela só tem determinadas habilidades cognitivas que estão atingidas ali. E aí, não, a minha mãe tá bem, porque isso aqui ela faz, eu não sei o quê. Sim, mas ela faz certas coisas e ela não consegue mais fazer outras. Depende da área do cérebro que está atingida. Então, isso tem também essa questão também, né, que acaba dificultando. Tudo passa, gente, na verdade, pelo desconhecimento acerca das demências.
Por isso que eu falo para vocês o tempo inteiro, né? Assistir um vídeo sobre demência, compartilha, não por mim, compartilha pela nossa sociedade, pela ausência de educação em demência que a gente tem. Porque se os diagnósticos são tardios, se as pessoas têm cada vez, né, tem muitas dificuldades para poder entender que se trata de um quadro de demência, é porque elas não têm conhecimento. Porque à medida que uma coisa se torna natural, todo mundo tem conhecimento sobre aquilo, a gente nem nega, porque a gente tá na cara, como se fosse assim, tá na cara. Todas as características estão ali. Mas como as pessoas não têm conhecimento sobre demência, tudo fica mais difícil. Porque aí há uma confusão geral, né? Ah, mas se ela faz isso e não faz aquilo, então ela não tem demência. Isso é falta de conhecimento. Então, por isso que eu digo sempre para vocês compartilharem, né? Marinês disse que passou por isso no início, né? Aí o Silene colocou, meu sogro está com sintomas de tremedeira. Isso faz parte? Então, Silene, tremedeira pode ser várias coisas, né? Tem que saber se esse tremor é um tremor de repouso, se esse tremor... Gente, tô olhando pra lá e pra cá porque a câmera do Facebook tá aqui, tá? Eu sempre esqueço de falar, o Instagram tá aqui. Pode ser várias coisas, esse tremor. Então, assim, falar só de tremor, a gente poderia falar, dependendo do tipo de tremor, a gente poderia associar, por exemplo, a doença de Parkinson, mas tem vários outros sintomas que tem que estar presentes aí pra gente pensar numa possibilidade de Parkinson, né? Inclusive, tem uma playlist sobre Parkinson lá no meu canal do YouTube, tá? Você pode dar uma olhadinha, Silene. Procura Juliana Benevides Parkinson, você vai encontrar uma playlist com vários vídeos sobre Parkinson. Aí realmente tem que levar no médico, tem que avaliar. Por exemplo, se uma pessoa tiver com a glicose baixa, ela pode ter tremedeira. Se ela tiver com um processo infeccioso, ela pode estar tremendo. Então, assim, tudo a gente tem que levar para um médico avaliar, tá? A gente jamais pode ficar aguardando, achando que é comum, não. Primeiro passo é você assiste alguns vídeos, né? E procura uma avaliação médica o mais rápido possível. Isso que é o importante, primeiro ponto, tá? Agora, associar a demência, em geral, a gente vai ter as questões cognitivas primeiro, e dependendo do tipo de demência, a gente pode ter também alguns problemas motores, tá? Mas primeiro tem que ter uma avaliação médica e criteriosa para saber o que está acontecendo, né? Marinês colocou aqui que ela passou por essa questão e ela colocou algo assim também. Eu tinha duas opções, eu ficava lamentando ou ajudava minha mãe a mim mesma. Então, fiquei com a segunda opção, né? Fui ajudar minha mãe, né? Foi se ajudar, buscar informações. E hoje, Marinês... Hoje não, né? Marinês já há bastante tempo coordena grupos de cuidadores, né? Na cidade dela. Deixa eu ver aqui. Como Marinês colocou, tem que investigar. Então, gente, aí tudo passa pela informação, tudo passa pela compreensão, tudo passa... pela nossa escuta em relação ao outro. Eu também sempre diria para vocês, assim, claro, que às vezes a gente acha que uma pessoa está em negação, quando na verdade o diagnóstico também não foi feito da forma correta, tá? Então, assim, sempre digo para vocês, procure mais de um médico, em especial se tem uma pessoa na família de vocês em negação, pode ser que ela não esteja em negação também, pode ser que você também tenha aceitado muito fácil um diagnóstico que não tenha sido feito da forma correta. Inclusive, era para eu ter falado isso, eu acabei pulando, né? Mas quem ficou até o final está ouvindo isso. Então, assim, o diagnóstico de demência vem sendo feito, assim, de uma forma, infelizmente, muito sem critérios. A gente tem todo um processo para investigação de demências. Inclusive, também no meu canal do YouTube tem uma playlist demência. Só entra lá, Juliana Benevides, procurar as playlists, tem uma lá, demências. Lá tem uma live onde eu falo como é feito o diagnóstico de demência. Os exames que tem que ser feitos, laboratoriais, de imagem, testes. Por quê? Hoje, às vezes, um idoso chega com uma queixa cognitiva num hospital, ele fica internado no final de semana e um médico vira e fala assim, sua mãe tem Alzheimer. Sua mãe tem demência. Não existe demência, existe tipos de demência. Então, a gente tem que saber quais são as demências. O médico dizer para você que seu pai e sua mãe têm uma demência, ele está dizendo nada, ele tem que dizer qual é. Então, assim, às vezes, uma pessoa sai do hospital falando que a mãe tem demência, porque o médico disse, assim, não foi feita nenhuma avaliação, não foi feito nenhum teste, ele simplesmente, você relatou um sintoma cognitivo no seu pai e na sua mãe, ele diz que tem uma demência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tá? Para entender quais são os passos que têm que ser feitos,
que um médico tem que seguir ali também outros profissionais que fazem esse trabalho complementar junto com o médico para chegar no diagnóstico de demência. E aí você vai ver se no caso do seu familiar isso foi feito. Porque se isso não foi feito, pode ser que essa pessoa que você acha que está em negação, na verdade está certa. Porque assim, a gente tem que entender que determinados quadros, como quadros hormonais, quadros infecciosos, né? São quadros que podem trazer pra gente sintomas característicos de demência, como também uma própria depressão pode trazer isso. Eu tenho vídeo também falando a diferença de depressão e demência, por que há uma confusão aí nesses quadros, uma dificuldade de entender o que é um, o que é o outro, tá? Então, isso pode estar, esses quadros podem estar trazendo sintomas de demência que não são, aí a gente trata como demência uma coisa que não é demência. Então, prestem bastante atenção nisso. Quem está aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook pela primeira vez, não deixe de entrar lá na minha playlist do YouTube chamada Demências e assistir o vídeo que eu faço sobre diagnóstico de demências, tá? No meu blog, também que eu quase não falo sobre ele, tem um blog, julianabenevides.com, também tem um artigo lá falando sobre diagnóstico de demência, como que é feito. Então, assistam. Agora, se esses passos foram seguidos e realmente essa pessoa continua em negação, é seguir as orientações que eu trouxe para vocês nessa live, tá bom, gente? Bom, é isso, né? Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram comigo no Face, vocês que estiveram aqui comigo também no Instagram. Por gentileza, no Instagram, logo após a live vai ficar disponível aqui. Quando eu terminar, vocês podem entrar lá no meu feed, ver a live, clicar em compartilhar, deixar o comentário de vocês, deixar a curtida. No Face, agora mesmo, quem já assistiu já pode clicar em compartilhar. No YouTube também, você pode compartilhar, copiar o link, colocar aí nas suas redes, né? WhatsApp, enfim, todos os grupos que você participa, para a gente levar essa informação para o máximo possível de pessoas, né? Assim vocês entram comigo aí nessa corrente SOS Alzheimer e me ajudam na minha missão, tá bom, gente? Forte abraço para vocês. A gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau também para vocês, gente, que estão aqui no Instagram. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima live. Espero que eu tenha ajudado vocês e vou aguardar o feedback de vocês lá no feed, tá bom? Essa live já vai ficar disponível daqui uns 2 minutinhos. Vocês já podem inscrever lá se vocês gostaram ou não e também trazer as colaborações de vocês sobre esse assunto, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.